Palavra de Deus. Eterno, eterno Pai, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos agradecidos pelos cânticos que o Senhor nos concedeu nesta noite. Agora, Senhor Deus, estamos ansiosos e desejosos de ouvir de Ti. Possa o Teu Santo Espírito falar, Senhor Deus, em cada coração. Possa o Teu Espírito Santo usar-me, ó Deus, em Tuas mãos, para benefício e a favor daqueles que estiverem em necessidade. O Teu Espírito Santo é o único que pode nos ajudar. Estamos confiados unicamente no Senhor. Como diz o profeta de Deus, o homem é o agente de Deus. Deus trabalha através do homem. Então, ó Pai Celestial, que eu seja um transmissor da sua voz, que eu seja, Senhor Deus, um instrumento em Tuas mãos. Nada tenho de mim mesmo para oferecer, como nenhum homem tem alguma coisa boa para oferecer a outro homem, ou qualquer ser humano, porque todos nós somos dependentes do Senhor, e necessitamos unicamente do Senhor. Nesta hora, precisamente, só o Senhor pode fazer algo por nós. Nenhum homem pode fazer nada. Mas nós cremos que o Senhor é um Deus dos milagres e ainda opera as poderosas maravilhas e milagres que o Senhor operou no passado, porque o Senhor não mudou. A Tua misericórdia continua sendo a mesma, o Seu poder continua sendo o mesmo. A operação do Espírito Santo continua sendo o mesmo. Quando o Senhor caminhou aqui em forma humana nesta terra, o Teu Espírito Santo está presente para continuar as mesmas obras que o Senhor realizou. Senhor da glória, nós estamos confiados no Senhor. Por isso nós rogamos a Tua misericórdia, a Tua graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar no pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé,
seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Glória a Deus. Que a leitura da palavra de Deus seja vivificada. Pode assentar, meus irmãos. A palavra de Deus, ela tem poder para operar conforme as nossas necessidades. Você vê que essa irmã, essa mulher cananeia, ainda que ouviu do Senhor Jesus uma palavra dura, mas ela permaneceu firme. Que seria hoje com muitos, se essas palavras fossem dirigidas para tais pessoas, a reação seria muito diferente. Mas essa mulher, ela mostrou de fato que tinha uma fé verdadeira na palavra de Deus. Por isso aconteceu aquele grande milagre com a sua filha. Por esta palavra, Jesus disse: vai, porque a sua filha está curada. Você vê, né? Diz o profeta, se você quer viver livre de espíritos errados, se você quer viver livre de demônios, fale boas coisas. Fale boas coisas de seus irmãos, de suas irmãs. Esta é a única maneira de se viver livre de demônios. O profeta ensina isso na mensagem, perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. Glória a Deus. E em outras mensagens, porque o Senhor Jesus Cristo nos ensinou que pelas nossas palavras nós seremos justificados e pelas nossas próprias palavras seremos condenados. Então, o problema de muitas pessoas está no falar. Não é só no praticar. Muitas pessoas, lamentavelmente, às vezes, ou muitas das vezes, entram em problemas por causa do falar, de não ter vigilância. A palavra de Deus, existe muitas escrituras nos ensinando que nós devemos ter cuidado com aquilo que falamos. A palavra de Deus nos diz que se nós queremos ver os dias bons, refreia a nossa língua do mal e dos nossos lábios não faleis engano, não fale coisas enganosas, e refreamos as nossas línguas do mal. Isto preserva a nossa alma de angústia, de problemas malignos. Agora o profeta diz na mensagem perseverante, mensagem intitulada perseverante. Nós temos que ser perseverante. Se você tem, meu irmão, minha irmã, um objetivo, um propósito em seu coração, uma necessidade, é necessário que nós sejamos perseverantes. Perseverar significa ser persistente, permanecer persistente, com fé. E nós devemos, além de ser perseverante, nós devemos servir ao Senhor com alegria. Quando nós servimos a Deus com alegria, com prazer, com dedicação, com amor, a palavra de Deus mostra que Ele concede, Ele nos dá o desejo dos nossos corações, desde que aquele desejo seja correto, seja um desejo real e verdadeiro e puro. Agora,
O profeta lhe diz na mensagem, a partir do parágrafo 11, homens de todas as eras que têm fé no que estão tentando realizar, têm sido perseverantes. Ninguém pode ser perseverante a menos que primeiro saiba o que está tentando realizar. E você primeiro precisa saber o que está tentando realizar. E então ter fé de que vai conseguir o que está tentando alcançar. E isso o torna persistente. Uma coisa que você sabe que é real. Nós temos que ter fé, não apenas esperança. Porque há muitos que têm esperança, mas não têm fé. Mas necessitamos muito mais do que apenas esperança. A fé é baseada desse jeito. A fé não está baseada num mito ou em alguma coisa que apenas diz, vá fazer isso ou vai fazer aquilo, nas palavras de alguém. Não, isto não é fé, mas a fé toma o seu descanso eternal na palavra do Senhor, na palavra de Deus, que é a Bíblia. Agora, cremos que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Você crê que a palavra de Deus é infalível? Que a palavra de Deus não pode falhar? Nenhumas promessas que Deus prometeu para nós falhou e jamais falhará. Cremos perfeitamente que ela é a revelação inteira de Jesus Cristo, a palavra de Deus, revelando-se no Antigo Testamento pelos profetas, Deus dando-se a conhecer por meio de seu Filho, Cristo Jesus, e nele habitou a plenitude da divindade corporalmente. Ele foi crucificado pelos nossos pecados, morreu, foi enterrado, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu ao céu e está aqui de volta na forma do Espírito Santo. Deus habitando agora em nós. Em tempos passados, Deus acima de nós, Deus sobre nós, e em Cristo, Deus conosco, e agora Deus em nós. É Deus voltando no homem para adorar, ser adorado através do homem, a agência de Deus. Deus não faz nada fora do homem, como seu agente, o seu ajudante. Deus está trabalhando através do homem. Deus está operando a sua vontade perfeita através do homem. Os homens querem fazer algo melhor do que Deus. Os homens querem fazer com que as máquinas operem a vontade de Deus. Mas Deus não opera através da máquina. Deus opera através do homem. O homem é um agente de Deus. Glória a Deus. O Espírito Santo está na noiva de Cristo para operar a perfeita vontade de Deus. Agora, os homens que têm tido fé em Deus têm sido bem persistentes no que estão tentando fazer. E tomamos homens de todas as posições. Nada vai deter um homem quando ele é perseverante. Ou uma mulher que é perseverante. Quando ele sabe o que está fazendo e tem fé no que está tentando realizar. Uma das histórias mais antigas da Bíblia, um deles foi Noé, o profeta de Deus. Noé não era simplesmente um homem diferente, ele era um homem comum. Diz o profeta, talvez ele fosse um fazendeiro,
Então nós encontramos que esta mulher cananeia foi uma mulher perseverante, ainda que foi chamado de uma cachorra, né? Mas Jesus estava testando a sua fé. Então, ela não se sentiu humilhada com aquilo. Não. Uma cristã, um cristão que tem uma fé verdadeira, não se rende por qualquer coisa, por mais que seja a luta, não se entrega, não se rende ao problema, se rende a Deus. É isso que nós temos que fazer, se render ao nosso Deus. E nada destas coisas pode abalar a fé de uma pessoa, de um homem ou de uma mulher que crê piamente no Senhor Jesus Cristo e na sua palavra. Então, meus irmãos, e o mundo era perverso, como é hoje. Nos dias do profeta Noé, o mundo era perverso. E nós temos observado a perversidade do homem, dos seres humanos, como o homem e mulheres também, têm perdido o seu sentimento. E cada dia que passa, o ser humano, se ele não estiver em Cristo, ele vai se tornando um animal irracional, sem nenhum sentimento. Você observa que os animais estão tendo mais sentimento do que muitos seres humanos. Esse animal que nós matamos para comer aí, galinha e outros animais que nós nos alimentamos, eles têm, o coração deles são muito mais bondosos do que de muitos seres humanos. O coração humano, ele é perverso. Se não tiver Cristo ali, é mau, é cruel. Porque o pecado faz isto, endurece, faz as pessoas ficar sem sentimento. A maldade está se multiplicando. O mundo era perverso, assim como é hoje, cheio de ciência e de grandes homens. E os homens, quanto mais sábios eles se tornam, mais inteligentes eles se tornam, mais ruins eles ficam, mais perversos, mais malignos. Eles haviam descendido dos filhos de Caim. Os filhos de Caim. Os filhos de Sete eram humildes, pastores, fazendeiros, mas os filhos de Caim eram homens sábios, construtores, inventadores e cientistas, muito inteligentes e muito religiosos também. Eles são religiosos, extremamente religiosos. Assim como é hoje. Esses filhos de Caim, eram homens sábios, construtores, inventadores, cientistas, muito inteligentes, muito religiosos, e eles tinham sua própria forma de piedade, mas negavam o poder de Deus, assim como é hoje. Não foi profetizado pelo apóstolo Paulo, que era profeta, que é profeta? Porque o ministério do apóstolo Paulo está na Bíblia, é um ministério que não termina. O homem apóstolo Paulo, o seu homem, o físico,
morreu. Mas o seu ministério não morreu. Como o ministério do profeta de Deus não morreu. O ministério não morre. O ministério é Deus. Não morre. O profeta chega a dizer: Deus leva o seu homem, mas nunca o seu espírito. O Espírito Santo está ainda conosco. O Espírito Santo só vai sair da terra quando a noiva de Cristo for arrebatada. Aí o Espírito Santo vai junto. Vai em nós e conosco. Porque o Espírito Santo não está somente em nós, ele está conosco também. Porque agora nós estamos vivendo, irmão, Deus sobre nós, Deus por nós e Deus em nós. Mas sendo o mesmo. São manifestações do mesmo Deus. O Senhor Jesus Cristo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, Jesus prometeu estar conosco. Promessas de Deus. Então, baseando-se nessa escritura, nós não estamos precisando de uma igreja cheia de gente. Nós estamos precisando de uma igreja cheia do Espírito Santo. É isso que nós estamos precisando. É o que as igrejas necessitam. É do Espírito Santo. Não é multidões de gente sem o novo nascimento que resolve. O que adianta uma congregação com multidões de pessoas sem o novo nascimento? Que nunca tiveram experiência com Deus. Que simplesmente são igrejeiros, frequentadores de organizações e denominações, que não têm responsabilidade com Deus, nem com sua palavra. A maioria não tem responsabilidade com Deus, não tem compromisso com Deus, não ama a Deus, porque se amasse a Deus, entregava-se o seu ser integralmente a Deus. Não ficava entregando seus corações a credos, a dogmaísmo, a ideias próprias, e a outras carnalidades que tanto tem proliferado nesta era, de crentes mornos, que não têm nenhum compromisso com a palavra de Deus. Deus quer homens compromissados com a sua palavra. Deus quer homem que tenha responsabilidade com Deus e com a sua palavra. A noiva de Cristo é a única que tem, de fato, companheirismo com Deus. Porque tem responsabilidade com a palavra de Deus. Porque Deus quer que nós sejamos responsáveis, espiritualmente falando. Deus não vai entregar nada nas mãos de alguém que são irresponsáveis. Você, como pai, como mãe, vai entregar um compromisso, uma responsabilidade a um filho irresponsável? Não. E você acha que Deus faz isso? Primeiro tem que ser uma pessoa responsável, ter responsabilidade. Para que nós possamos ser de fato um servo fiel a Deus, e Deus possa se agradar de nós. E o Espírito Santo de Deus, irmão, ele fica nos observando, se nós somos de fato responsáveis, se nós realmente temos compromisso com a palavra de Deus. O profeta ensinou e ensina isso na mensagem adoção, sobre o posicionamento de um filho. Primeiro, aquele filho é testado, é provado, é humilhado, para ver se de fato ele persevera, para ver se de fato ele é um homem
responsável, que tenha compromisso com Deus. E Noé, sendo um homem justo diante de Deus, um dia Deus se encontrou com ele nos campos e falou com ele, e disse-lhe para construir uma arca, porque ele ia destruir o mundo com água. Se observa que a mesma água do dilúvio que salvou Noé e sua família, porque receberam a mensagem, a mesma água destruiu os incrédulos. Esta mesma palavra que vai salvar aqueles que crê, daqueles que obedecem a Deus, é a mesma palavra que vai condenar os incrédulos, os abomináveis. Isso é fato. Agora, isto era absolutamente contrário a toda a medida científica daquele dia. Veja, nunca havia chovido, não havia umidade no ar, e Deus regava a terra através de uma irrigação que subia através da terra, com nascentes, e não havia água para tal coisa, não havia água nos céus. Precisava crer em Deus mesmo para receber a mensagem. Hoje não precisa ter fé para chover, né? Porque chove de forma natural. Mas, naquele tempo, nos dias de Noé, precisava ter fé. É como nos dias do Senhor Jesus Cristo, quando ele esteve aqui no seu ministério do Filho do Homem, como um profeta de Deus. Para receber o Senhor Jesus Cristo como o Filho de Deus, do Deus vivo, tinha que ter revelação. Somente os que receberam a revelação creram que Jesus Cristo era o Filho de Deus, o Deus encarnado. Porque uma certa vez, o Senhor Jesus Cristo fez essa pergunta: quem diz ser o homem, o Filho do homem? O Senhor não fez essa pergunta? E cada um tiveram as suas respostas. Um dizia que ele era Elias, ou um dos profetas. Mas ele disse: e vós, quem diz que eu sou? Pedro, o apóstolo, recebeu a revelação: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele recebeu a revelação. Agora, hoje, para crer que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus, não precisa de revelação. Mas para crer de fato que Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna, precisa de revelação. Porque o mundo denominacional, eles creem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mas eles interpretam ele como uma segunda pessoa. E Jesus Cristo não é uma segunda pessoa. Jesus Cristo, ele é o primeiro e o último. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, a ciência naquele dia provavelmente era mais capacitada. Eles realizaram mais naquela época do que se pode explicar hoje. Eu vou soltar aqui um pouco. Eles construíram as pirâmides do Egito, as esfinges. Nunca se poderia construir isto outra vez. Aquelas pedras, daquela altura no ar, nós não temos nada com que levantar isto. Ou nenhum poder para levantar isto, mas de alguma forma eles conseguiram fazer isso nos dias de Enoque e de Noé, antes do dilúvio. E talvez fizeram lançamentos para a Lua, e pode ser que tinham astronautas, e assim por diante, não sabemos. O profeta estava, talvez, nem tudo também foi registrado, muitas coisas. Mas Jesus disse: como foi nos dias de Noé,
uma grande civilização inteligente como foi então, assim será na vinda do Filho do Homem. Isso não deteve Noé. Ele foi persistente, com toda aquela ciência que havia lá nos seus dias. Ele perseverou crendo em Deus. Ele sabia que Deus havia dito, vai chover, e Deus podia colocar a chuva lá em cima, se ele dissesse que sim. Porque o profeta Noé, como os demais profetas de Deus, eles tinham uma fé verdadeira. Eles criam que Jesus Cristo, Deus, tinha poder criativo, como Abraão. Tinha uma fé criativa, que Deus tem poder para criar, se for necessário. A fé tem poder criativa. O profeta de Deus disse, se você tiver uma fé verdadeira, genuína, você tem poder para criar um outro mundo. Não sei se os irmãos, a mensagem, a fé é a substância. O profeta de Deus diz, a fé tem poder criativo, poder de criar. Como Abraão teve uma fé verdadeira, que criou um cordeiro para o sacrifício. Porque Deus não respeita pessoas, Deus respeita a fé da pessoa, é a fé. Não porque ele é grandão, que ele é o fulano de tal, Deus vai ter respeito por ele, não tem nada a ver. Deus honra nós quando nós temos fé. E isso agrada a Deus. Isto faz com que Deus ele entra em ação a nosso favor. Então, toda aquela ciência que havia lá nos dias de Noé, aquele povo inteligente, sábio, não deteve o profeta Noé. Ele foi persistente. E quando alguém conhece a palavra de Deus e a vontade de Deus, torna-se persistente, torna-se perseverante. Não importa o que a ciência diga. Não importa o que o médico diz. Ora, não se pode fazer isso, não se pode fazer aquilo. Nem mesmo assim você conhece, você se apoderou de alguma coisa. E essa coisa se apoderou de você. Vocês giram, juntam. Você tem alguma coisa diferente quando isto que não consegue explicar. Muitas pessoas querem explicar o sobrenatural. Não tem explicação você querer explicar o sobrenatural. Tem muitos pregadores querendo explicar o sobrenatural. Deus é sobrenatural. Você não pode querer explicar Deus. Porque tudo que tem explicação não precisa de fé. Tudo que tem explicação é coisa lógica. E Deus não opera através da lógica. Deus não opera através das nossas hipóteses, de nenhuma forma. Se Deus tivesse explicação, não precisaria de nós ter fé em Deus. Eu já ouvi pregadores dizendo, a fé explica a Deus. A fé não explica a Deus, a fé crê em Deus e permanece crendo em Deus. Agora, a fé verdadeira dá entendimento, esclarece o programa de Deus, porque o Espírito Santo, quando ele vê em nós uma fé verdadeira, uma fé genuína, então o Espírito Santo, ele alça voo ao nosso favor e nos dá entendimento naquilo que nós necessitamos entender. Não importa o quanto pareça ser verdadeiro cientificamente. No entanto, há alguma coisa nisto que diz que você
que é Deus, e não tem nada que vá deter isto. Não. Por isso vemos que Noé continuava a martelar a arca. Não importava quanta prova científica. Não era assim. E não havia chuva. E ele cria mesmo assim, porque ele havia ouvido a palavra do Senhor. Porque a gente prega, na verdade, sobre o que Noé fez, o que Moisés fez, e que Abraão realizou pela fé, Moisés e todos os demais patriarcas. É fácil pregar experiências dos outros, isso é fato. Mas você viver a sua própria experiência é outra situação. Porque cada um de nós temos que ter a nossa própria experiência com Deus. E Deus vai nos levar a esta posição. Porque o profeta Noé pregou 120 anos. E só ele e sua família entrou na arca. Precisava de fé. Porque muitos pregadores hoje, acho que não pregava nem 10 anos, já desistia. Porque hoje a maioria está fazendo comércio da palavra de Deus, a maioria, o interesse é dinheiro. E Noé, o que ele ganhou? Pregando o evangelho. Ele ganhou foi crítica, zombaria. Mas isto nada lhe afetou. Moisés, outro grande homem de Deus, inteligente, que havia sido criado. Agora, se nós observarmos, meus irmãos, na mensagem, em muitas mensagens que o profeta pregou, dificilmente você não constata o profeta de Deus citando nomes de Noé, de Abraão, de Moisés, de Davi e de outros profetas de Deus. Porque muitos dizem que é idolatria citar o nome do profeta. Eu não vejo que é idolatria citar o nome do profeta. Depende muito em que espírito a pessoa está falando, porque Deus pesa é o espírito. Porque se nós que somos leitores da mensagem, praticamente em mais de 90%, o profeta de Deus está citando o nome de Abraão, de Noé, de Davi e de outros ministros de Deus. Mas isso não significa que aqueles homens, ou que o profeta, ou que nós mesmos estamos dando honra mais ao homem do que a Deus. Porque você pode citar o nome do Senhor Jesus Cristo 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes, e não passar de hipocrisia também. O que não pode é o profeta de Deus tomar o lugar de Deus. Ninguém toma o lugar de Deus. Ninguém. Cada ministro tem o seu lugar, tem a sua função, tem o seu ministério. Deus é o único que salva. Jesus Cristo é o único Salvador. Porque, às vezes, os chamados testemunha de Jeová batem na porta da nossa casa, né? E lá em casa, lá, várias vezes eles abateram. Só que, quando você confronta com eles, eles dão pressa de ir embora. Eles não ficam. Mas se você ficar dando atenção para ele, se você tiver panela no fogo, queima tudo. É isso mesmo, mas confronta com eles vão embora rapidinho. Porque eles querem oferecer aquela doutrina deles, manufaturada, interpretada, através de suas mentes pervertidas, e eles querem contaminar os outros. Mas um filho de Deus não se contamina com falsas doutrinas.
Porque se perguntar para eles o que significa o nome Jesus, a maioria deles não sabem e não crê também. O próprio nome Jesus significa Jeová Salvador. Porque Jesus Cristo veio para salvar o homem dos seus pecados. Então, o Senhor Jesus Cristo é o mesmo Jeová do Velho Testamento. Se eles fossem verdadeiras testemunhas de Jeová, eles seriam testemunhas do Senhor Jesus Cristo. Eles receberiam o nome do Senhor Jesus Cristo, eles invocariam o nome do Senhor Jesus Cristo no seu batismo. Eles teriam, de fato, uma fé genuína em toda a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que Deus continua nos abençoando através desta pequena mensagem. E nós não precisamos de mensagens prolongadas, 1 hora e meia, não há necessidade disso. O que nós precisamos é de receber a mensagem de Deus em nossos corações. Eu creio que Deus fala 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 2 horas se for necessário. Quando é necessário, Deus fala até a noite inteira. Agora, se for necessário, Deus não vai derramar a sua palavra de forma desnecessária. Porque um homem pode falar a noite inteira e não resolver nada. Mas quando Deus fala, tudo acontece. Quando nós damos crédito naquilo que Deus fala, naquilo que Deus prometeu. Então, que Deus possa nos abençoar. Amado Deus e eterno Pai, estamos agradecidos por este momento que temos passado na Tua santa presença, pela mensagem, Senhor Deus, que o Senhor falou através do mensageiro de Deus. Nós somos apenas um transmissor, um instrumento, a qual o Senhor preordenou para usar. Senhor Deus, nós entregamos as nossas vidas na Tua presença, e que cada irmão, nesta noite, possa ter uma boa noite de descanso, fisicamente e espiritualmente. Que as enfermidades e todos os males, todas as aflições sejam repreendidas, toda obra de Satanás seja desfeita, todo espírito perturbador, maligno, de doenças, de depressão, seja desfeito pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da operação do Senhor, pelo poder deste nome, que é sobre todos os nomes, Senhor Jesus Cristo. Neste nome há poder para ressuscitar os mortos, para curar todas as espécies de enfermidades, para fazer maravilhas, milagres na vida daqueles que crê e que têm fé genuína na sua palavra. Santo Deus e Pai celestial, enche os nossos corações desta fé, a fé do Senhor Jesus Cristo. Não é apenas a fé no Senhor Jesus Cristo, mas é a fé do Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé por um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Glória a Deus. Que todos os poderes dos demônios deste recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo
Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. Este nome que é sobre todos os nomes. Que este nome seja vivificado em nossos corações pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar para terminar este culto desta noite.